Então, olha só, continuando a unidade 10, pessoal, sobre titularidade e eficácia dos direitos humanos, especificamente dos direitos fundamentais. Aula passada, nós vimos quem são os titulares, tanto no plano internacional quanto no plano interno. E aí nós vimos que o foco é a pessoa humana no plano internacional com algumas situações mais específicas. E no plano interno, expressamente são os brasileiros e os estrangeiros residentes, mas isso abrange também estrangeiros não residentes, à medida em que esses direitos sejam necessários à sua dignidade. E aí nós até discutimos um pouquinho mais e fomos ver duas situações controversas, que são as pessoas jurídicas, e nós vimos também o direito dos animais, nós vimos também os direitos dos bichinhos, né? E nós vimos que eles não são titulares, mas eles são objeto de proteção jurídica. A Constituição traz expressamente isso no artigo 225, parágrafo 1º, inciso 7 da Constituição, que dentro do meio ambiente ecologicamente equilibrado é proibido, na verdade, maus tratos, é proibido tratamento cruel em face dos animais, aquilo que causa sofrimento desnecessário. Ok, gente. Hoje nós vamos falar em relação aos destinatários dos direitos fundamentais. Ou seja, em face de quem eles podem ser exigidos. Olha só, e aqui tem duas figuras principais: o Estado e os particulares. Bem, vamos começar pelo Estado. O Estado é mais simples de definir. Quando nós dizemos que os direitos fundamentais são voltados ou têm por destinatário, são exigidos em face do Estado, nós estamos dizendo que o Estado ele tem o dever de zelar por todos os direitos previstos. Então, todos os direitos que funcionam, que estão previstos na Constituição, devem ser tutelados, garantidos direta e indiretamente pelo Estado. O destinatário principal dos direitos fundamentais é o Estado, a quem incumbe a responsabilidade de zelar diretamente e indiretamente por todos os direitos ali previstos. Bora lá, como é que ele faz isso diretamente? Como é que o Estado diretamente protege os direitos previstos, os direitos fundamentais, os direitos previstos da Constituição? Como é que ele faz isso diretamente? Alguma ideia? Diretamente. Não. Oi? Não entendi. Não, esquece. Eu ia falar que seria elaborando leis, mas não tem nada a ver, né? Não, tem. Só que esse não é o direto, esse é o indiretamente. Diretamente, o Estado faz isso não violando ou prestando serviços que protejam esses direitos. Diretamente, então, o Estado tem o dever de não violar e prestar serviços e atividades necessárias à garantia desses direitos. Sendo um pouquinho mais específico, gente, bora lá. Como é que ele garante direito à vida, por exemplo? O Estado garante direito à vida, não matando. As outras formas que ele tem para garantir direito à vida, criando, por exemplo, uma rede de assistência à saúde, ou seja, prestando serviço que atenda, que protege a minha saúde e, portanto, direito à vida. Como é que ele assegura? Vamos lá, o direito à educação. Não me impedindo de frequentar uma escola, não me impedindo de ter acesso à educação e prestando serviços e atividades. Não esqueça de desligar o microfone depois de falar, tá, pessoal?
prestando serviço a atividades que atendam a essa exigência desse direito, qualquer que seja ele, que pode ser um direito negativo ou um direito positivo, sem nenhum problema. O Estado, ele, não viola, e 2, ele vai e presta os serviços e as atividades necessárias. Indiretamente, essa ideia que vocês tiveram. Indiretamente, o Estado, ele, a gente vai dizer, ele tem a obrigação de impedir que terceiros violem os meus direitos. Indiretamente, o Estado tem o dever de impedir que terceiros violem os direitos individuais, os direitos fundamentais. Como a gente faz isso? Por meio da elaboração de leis e por meio da responsabilização em caso de violação. Como assim, professor? Vocês falaram corretamente, o Estado protege os direitos fundamentais como? Elaborando leis que vão regular as relações sociais. Por exemplo, como é que o Estado... Me dê um exemplo de uma lei por meio do qual o Estado impede que alguém viole a minha imagem. Me dê um exemplo de uma lei em que o Estado impede que um particular, que uma outra pessoa viole a minha imagem. Lei do direito de imagem? Não sei. Eu realmente nem conheço essa, mas eu acho que existe uma lei do direito de imagem. Eu sei que existe em relação a jogadores de futebol, existe lá no direito esportivo, existem umas regrinhas. Mas eu digo assim, eu, que não jogo nada na minha vida. Que lei, gente? Que norma jurídica o Estado criou para proteger o direito de imagem? Código Civil, gente. Código Civil. Direito de personalidade, artigo 20, artigo 21, acho que artigo, não lembro, mas um pouquinho antes também, direitos, o Código de Defesa do Consumidor também. Então, são normas que o Estado cria para impedir, por exemplo, que uma outra pessoa lesione os meus direitos, direito de imagem. Mesma coisa se aplica a uma série de outros direitos, como direito de personalidade. Tá bom? Então, olha só. O Estado tem o dever de impedir que particulares lesionem isso, e isso é uma forma de indiretamente proteger os direitos fundamentais. Por que indiretamente, professor, não diretamente? Porque indiretamente ou diretamente é quando ele é o alvo da conduta. Ele tem que fazer ou não fazer algo. Indiretamente, porque a ameaça, por exemplo, quando alguém, por exemplo, um particular lesiona a minha imagem. Quem foi que causou o dano? Foi o particular, não foi o Estado. Mas o Estado tem o dever e tem que tomar providências para que isso não ocorra. Tá? Então, além dele diretamente ser obrigado a proteger os meus direitos fundamentais e não violá-los, indiretamente o Estado tem que impedir que terceiros, que particulares, violem esses direitos. Ok? E aí, obviamente, será fundamental o papel do legislativo e do executivo, tá bom? Criando leis que deverão ser cumpridas pelos particulares e responsabilizando o culpado em caso de violação. Responsabilização principalmente civil e penal. Principalmente civil e penal. Mas aí vem uma pergunta, gente. Por que o Estado é o principal destinatário? Eu disse aqui no início, o destinatário principal é o Estado. Por quê? Hein? Para isso, nós vamos ter que lembrar uma distinção que é feita lá no início do curso, lá em Direito Civil, que é a distinção entre relações horizontais e relações verticais.
Ou a gente também chama de relações de coordenação e relações de subordinação. A minha relação, a nossa relação, nós particulares com o Estado, é uma relação de coordenação ou uma relação de subordinação? Horizontal ou vertical? Subordinação. Subordinação. Por quê? Porque a gente tem que respeitar que o Estado prevê, né, nas leis. Isso, porque o Estado ele tem o poder de submeter, ele tem a força de submeter a nossa vontade à dele. Nós não temos margem de negociação, nós não temos margem de discussão. As ordens do Estado são impositivas. Uma outra pessoa pode impor a vontade dela sobre a minha? Isso, poder de império. Perfeito, poder de império. Uma outra pessoa tem o poder de fazer isso comigo ou com alguma outra pessoa? Não. Não. Não existe a possibilidade de alguém, de um particular, impor algo a mim. Não existe. Professor, e se eu assino um contrato? Mas se você assinou um contrato, você concordou com aquilo. Não existe nenhuma situação em que uma outra pessoa faça isso contra a sua vontade. Não existe. Quem tem essa autoridade é o Estado e apenas o Estado, tá bom? Apenas o Estado tem o poder de submeter todas as vontades existentes à sua. Ok? Quando ele faz isso, gente, ele não pergunta a nossa opinião, ele não pergunta a nossa vontade. O Estado simplesmente, como o João lembrou, ele impõe. Impor, esse caso impositivo, a gente chama de poder de império, tá bom? Então, a vontade do particular é irrelevante para a prevalência do poder do Estado, poder de império do Estado. Olha só, gente, nesse contexto, é mais provável ou mais raro a violação de direitos? Mais provável. Mais provável. Mais provável, João. Como é que eu não posso, por exemplo, eu posso te prender? Não, eu posso prender alguém? Não, eu não posso. Então, se eu prender alguém, isso já é crime, já é cárcere privado, por aí vai. Agora, se o Estado prende, talvez o Estado esteja certo. Na verdade, o Estado faz isso usualmente, né? É função dele usual fazer isso. Então, o risco dele fazer isso de forma errada e de forma a violar direitos é mais provável, tá? Então, olha só, a relação com o Estado é relação de subordinação, relação com base na sua autoridade, João. Você tem autoridade sua para fazer isso ou você faz isso em nome do Estado? Mas ainda em flagrante, a minha pergunta é, você faz isso com base na sua autoridade, na sua vontade, ou você faz isso em nome do Estado? Você faz isso em nome do Estado. E você apresenta a pessoa ao Estado para que o Estado tome as providências. Só vocês lembrarem, por exemplo, lá de direito civil, coisas e teoria do processo. A autotutela, ela existe, a autotutela de direitos, ela existe à margem do Estado ou apenas quando o Estado autoriza? Quando o Estado autoriza. Quando o Estado autoriza. Artigo 1210, parágrafo 1º do Código Civil. Só existe a autotutela quando o Estado autoriza e nos termos e nas condições que ele autoriza. Ou seja, toda vez que um particular exerce uma espécie de poder, ele exerce com autorização do Estado. Com autorização do Estado. Sempre, sempre. Pode procurar os exemplos que vocês trouxerem. Vai ver sempre
uma norma do Estado autorizando aquilo. Por quê? Porque esse é um poder que pertence de forma exclusiva ao Estado. O particular não tem. Toda vez que o particular exerce isso sem autorização do Estado, ele está agindo errado. Ele está agindo de forma ilícita. Então, olha só. Como é o Estado que concede essa autoridade, é o Estado que tem o poder final em relação a isso, o risco dele fazer isso de forma abusiva é muito frequente e é muito maior. Por isso, os direitos fundamentais existem em função do Estado, exatamente para restringir, para limitar essa atuação dele. Então, olha só. Sendo assim, é muito provável, na verdade, é muito provável que haja exercício indevido desse poder e, consequentemente, lesão a direitos individuais. De interesses, por enquanto, há interesses particulares. Os direitos fundamentais, então, são o quê? São a garantia e eles vão dar os contornos do que o Estado pode e não pode fazer. Por isso, gente, o destinatário principal desses direitos é o Estado. De novo, volta aqui. A palavrinha-chave é essa aqui. A frase, a expressão-chave é essa. A vontade do particular é irrelevante para a prevalência do poder de império do Estado. Exemplo. Vou só pegar os ramos mais fortes. Penal e tributário. Penal e tributário são a manifestação mais clara e mais nítida dessa capacidade de força do Estado. Como, então, as relações com o Estado não são voluntárias, as únicas garantias que nós temos, as únicas não, mas as principais garantias que nós temos são os direitos fundamentais. As únicas não, opa, as principais. E aí, e os direitos servem então para quê? Eles são instrumentos de contenção do poder do Estado. Ok? Ficou claro aqui como funciona, então, essa atuação dos direitos fundamentais em face do Estado? Claro até aqui? Perfeito. Gente, e aí nós chegamos aos particulares. Bem, se o destinatário principal é o Estado, os particulares são o principal? Não, tá bom? Como regra, aí vem aqui o inverso. Como regra, os particulares não são destinatários dos direitos fundamentais. Não são. Não são, professor. Como assim? Então, o particular pode lesionar um direito fundamental meu? Calma, vamos por partes, né? Então, olha só. Os particulares não são destinatários dos direitos fundamentais. Por que não, gente? Os particulares são destinatários do que diretamente? Da lei. A gente não acabou de ver aqui? Como é que o Estado protege o particular do outro particular?
Por meio da lei. Elaboração das leis. Então, olha só. As relações entre particulares são mediadas pela lei. Ou seja, eles devem respeitar o que a lei estabelece. Tá, e aí então entra um princípio muito importante no Estado de Direito, o princípio da legalidade. Gente, às vezes a gente ignora esse princípio, mas esse princípio é a base do Estado de Direito. O que é que diz o princípio da legalidade, gente? Bora lá. 10º semestre. O que é que diz a legalidade? Fácil. Bora? Eu sei, mas eu esqueci agora. E aí, gente? O que é que diz a legalidade? Não é aquela que não existe... Não, tô confundindo com penal. Tem a ver, mas assim, a legalidade em geral. A legalidade em geral diz o seguinte: ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo, Isso a aí. não ser em virtude de lei. Ou seja, se não existir lei, é permitido ou proibido? Se não existir lei proibindo, é permitido. Isso, exatamente. Então, olha só o que diz o princípio da legalidade. Salvo a existência de lei, a liberdade. A regra é a liberdade, tá? Se não existir lei, você está livre para fazer o que quiser, ok? É assim que funciona um Estado de Direito. Essa liberdade, então, é uma questão de consectário, ou seja, é uma garantia do Estado de Direito. Professor, mas eu não estou entendendo, então, como é que ficam os direitos fundamentais nessa relação? O Estado é obrigado a respeitar os direitos fundamentais, certo? O Estado, então, pega e cria leis que obrigam as pessoas a respeitá-los. O meu papel como particular é respeitar a lei. O que estiver na lei eu respeito, o que não estiver eu posso fazer. E aí, dentro dessa liberdade, o que é que resta, gente? Dentro dessa liberdade, então, fica assegurado aos indivíduos, aos particulares, que eles negociem livremente. Chama isso de autodeterminação. Não é nem negociar a palavra, mas que eles possam escolher o que eles vão fazer. Chama isso de autodeterminação individual ou autonomia da vontade. Autonomia da vontade ou autonomia dos particulares, que é o que, na verdade, gente, de forma mais simples? É o direito de cada particular conduzir a própria vida de uma forma livre de interferência do Estado. Ok? Os particulares, em um Estado de Direito, os particulares podem conduzir a própria vida sem interferência do Estado. Ou seja, não tem lei, eu sou livre para fazer o que eu quiser. O Estado não pode me reprimir por isso. Não, não necessariamente, porque é da natureza do Estado de Direito isso. João, em todas as diversas manifestações do Estado de Direito, a manifestação tem três principais, é a francesa, a alemã e a anglo-americana. Nas três formas de Estado de Direito, a garantia da liberdade é indispensável. O que tu pode perguntar é se é só isso, mas eu não estou dizendo que é só isso, estou dizendo que isso aqui é o mínimo. Pode ter mais. Então, dizem, por exemplo, que o nosso Estado no Brasil é o Estado
social de direito. Ok, não tem nenhum problema. Mas ainda neste Estado social de direito, essa autonomia tem que ser garantida. Porque é essa a natureza do Estado de direito. Tá bom? Mas é uma excelente pergunta. Então, olha só, em um Estado de direito eu posso conduzir a minha vida do jeito que eu quiser e o Estado não se mete. Ok? O Estado não se mete. Então, as nossas relações são relações de coordenação ou subordinação? Relações de coordenação ou subordinação? Nós, entre particulares. Um manda no outro ou nós livremente Coordenação. fazemos acordos? Coordenação. Coordenação. Relações de coordenação ou também chamadas de relações horizontais. Por que isso? Porque se todo mundo é livre, então as relações que nós mantemos são relações voluntárias. Lembra? Relação de subordinação é uma relação involuntária. O Estado manda e eu obedeço. Eu quero comprar um celular. Aí eu fui lá na loja da Apple. Aí disseram, olha, o celular tá 10 mil reais. Aí eu digo assim, achei caro. Eu sou obrigado a fazer o contrato? Não. Eu faço se eu quiser. Por quê? Porque as relações entre particulares são relações voluntárias. Ou seja, não são fruto da imposição de vontade de um sobre o outro. Sim, fruto de um acordo. E aí, então, se são as duas partes são livres, elas não estão uma em cima da outra, mas elas estão uma ao lado da outra. Os particulares não estão submetidos uns aos outros, sim em uma relação juridicamente igual. Tá bom? Os dois são livres e escolhem fazer ou não fazer aquela relação. Ok? Bem, funciona assim em tese. Só que agora a gente vai ver como é que funciona isso na prática, que tem algumas modulações. Na prática não é tão igual assim. Ok? Mas bora fazer antes o nosso intervalo comercial de 10 minutinhos para a gente poder voltar, tá bom? Mas até aqui, gente, tudo certo?